apresentar, debater conceitos e tendências relativos à economia circular, abordando vários aspectos de concepção, projeto, desenvolvimento de produtos e processos com a implementação de estratégias sustentáveis de produção. Então, é um tema bastante atual e com o objetivo de discutir esse tema, será realizado um seminário gratuito da Fundação Vanzolini com patrocínio da Escola Politécnica da USP e do CREA, São Paulo Conselho Regional de Engenharia. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. João Amato Neto, titular sênior do Departamento de Engenharia de Produção da Poli e diretor-presidente da Fundação Vanzolini. Bom dia, professor. Bem-vindo. Bom dia, Roxane. Bom dia aos seus ouvintes. Muito obrigado por atender a nossa solicitação e trazer esse tema para a discussão. Professor, falar um pouco, acho que é importante para o nosso ouvinte a gente dizer que conceito é esse. Quer dizer, a grande pergunta é possível conciliar crescimento econômico com novos padrões de produção, de consumo, mas que sejam sustentáveis do ponto de vista, a gente pensa que é só ambiental, mas não é, especialmente social, do ponto de vista social, hoje? Exatamente, Roxane. Você destacou bem aí a dimensão social, né, do tripé da sustentabilidade, né? Além da dimensão econômica, claro, os empreendimentos, os investimentos têm que ter um retorno econômico para as empresas, para as organizações, mas também olhando a questão ambiental, os impactos ambientais, a geração de externalidades negativas, né, que as empresas possam provocar, tanto em termos dos seus processos como dos seus produtos, né, após o fim de vida útil, enfim, após o consumo, né, gerando descarte, gerando lixo, mas também a dimensão social, né, que, em geral, ela é pouco destacada, e você lembrou bem. Então, os empreendimentos, cada vez mais, vão se nortear, né, os negócios em todos os setores da economia, da indústria, de serviços, da agricultura, cada vez mais estão condicionados por esses requisitos ambientais e sociais. Exatamente esse é o nosso foco de atenção nesse seminário, né, nesse ano, na segunda edição, na forma online, que a gente pretende focalizar. Perfeito. Agora, professor, nós estamos falando de um momento de transição para novos paradigmas de produção. Queria entender um pouco isso melhor, não é? A academia produz conhecimento, estuda isso, mas a gente sabe que essas coisas caminham, às vezes, em ritmos diferentes. Uma coisa é a academia, outra é o governo, outra é o terceiro setor, o setor produtivo. Então, queria que a gente falasse um pouco sobre se é um momento de transição, de mudança. Sim, exatamente. Estamos vivendo, sim, um momento de transição de paradigma de produção. Assim como ocorreu há cerca de 30 anos, com a transição do chamado modelo fordista de produção, né, de produção em massa, inaugurado lá no início do século passado pelo Henry Ford, com o advento do chamado modelo japonês de produção, da produção enxuta, agora estamos vivendo uma nova transição da produção em massa, da produção enxuta, para aquilo que a gente possa entender como produção sustentável, né? Produção mais limpa. Claro que novos requisitos se impõem a partir desse novo contexto. Então, a lógica, né, dessa transição de modelos de produção na forma linear, né, passando pelos vários elos da cadeia produtiva, desde a extração de matérias-primas, transformação, manufatura, consumo e descarte, que sempre foram concebidos nessa lógica, né, de uma cadeia linear, para um novo paradigma de produção e ciclo fechado. Né? Ciclo fechado implica na adoção de práticas, né, chamadas aí dos 5 R's, de reciclagem, reutilização de materiais e insumos, de componentes, de remanufatura completa de equipamentos, de veículos. Por exemplo, o famoso modelo T preto do Henry Ford, do início, né, da industrialização, já está dando lugar a um novo modelo, o modelo U,
que significa um novo carro projetado para reutilizar matérias-primas, plásticos e metais, e também energia renovável. Portanto, ainda numa escala muito reduzida, mas já apontando para um futuro da indústria automobilística, e assim como referência para outros setores da indústria. Além de reciclar e manufaturar, também o outro R, né? Reduzir o consumo de matérias-primas virgens, de energia, de água, que induz também novas estratégias de setores importantes, como, por exemplo, o setor têxtil e confecção. Sabemos que é um setor que consome muita água, muita energia. Portanto, já há estratégia, já há um movimento intenso, por exemplo, em alguns países da Europa, de reduzir a utilização de água no processo produtivo de têxteis e confecção, assim como, a partir de movimentos da sociedade civil, já foram banidos mais de 20 componentes químicos na produção de produtos têxteis e confecção. E o último R dos 5 R's é repensar os modelos de negócio, né, de maneira geral. E nisso, as novas tecnologias da quarta revolução industrial, né, da indústria 4.0, vão facilitar, vão acelerar esse processo de transição da produção linear, né, da lógica de produção linear, para a produção de ciclo fechado, portanto, para um novo paradigma de produção sustentável. O que o professor Amato está explicando para a gente é assim, em alguns setores isso vem caminhando já, essa transformação já está acontecendo, professor. Agora, sem dúvida. Né? O que eu queria entender é assim, e o papel da gestão pública, né, dos governos, eles têm que estimular, isso vai partir das empresas, mas deve ter um estímulo do lado da gestão pública, ou seja, políticas também podem ajudar nesse processo. Eu creio que não só podem, como devem. Né? A gente sabe que experiências já de países mais avançados nessa linha, né, da economia circular, tem sim no Estado um papel fundamental como um órgão regulador, né, definindo aí diretrizes, definindo uma legislação que estimule e ao mesmo tempo penalize abusos, né, de empresas que não sejam sintonizadas com essa nova era. Né? Claro, no Brasil temos já há 10 anos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse é um bom exemplo, além de outros, né, desse papel regulador do Estado, que orienta principalmente para essa vertente, né, do lixo de resíduos sólidos, uma estratégia para as empresas, uma diretriz para as empresas se adequarem a esses novos tempos. Para dar um exemplo, como órgãos que regulamentam esses regionais, aqui na região de São Paulo, no estado de São Paulo, a CETESB lançou recentemente um sistema de logística reversa de embalagens, com a Fiesp, Ciesp e a Associação Brasileira de Empresas de Embalagens, né, para vários segmentos da indústria de bens de consumo, a indústria de alimentos, bebidas, cosméticos, indústria têxtil, confecção, a indústria de imobiliários, de brinquedos, enfim, bens de consumo em geral que no dia a dia nós, consumidores, já estamos relacionados. Já são signatárias dessa lógica do sistema de logística, que assinaram um compromisso para a logística reversa, mais de 60 entidades de classe, entre associações e sindicatos patronais. Portanto, sim, há um papel fundamental do setor público em dar diretrizes, regulamentar e orientar as empresas, né, no caminho da economia circular, da sustentabilidade das cadeias produtivas, em todas as cadeias produtivas. Por isso que a gente reforça essa ideia de que é uma mudança de paradigmas, né, de modelos, de padrões de produção, de consumo e também de investimento. Esse é um outro tema importante que também vamos tratar nesse seminário do dia 10, aqui com os interessados, com os participantes. Sim, professor, deu uma baixadinha no volume, deixa eu só pedir para o senhor repetir, quantas empresas já assinaram esse protocolo? Na realidade, são muitas empresas a partir das suas entidades de classe. Sim. Né? São cerca de 60 entidades de classe, entre associações e sindicatos patronais. Perfeito. De vários setores da indústria, né? De vários setores
da indústria de bens de consumo. Tendo em vista, fundamentalmente, a regulamentação na produção de embalagens, no tratamento e na logística reversa de embalagens. Perfeito. Agora sim, vamos falar da questão dos investimentos. Isso representa um investimento muito maior por parte do setor produtivo, mas isso representa investimento no primeiro momento, mas um retorno num segundo momento. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho desse outro aspecto que é muito relevante. Claro. Bom, assim como estamos falando de um novo paradigma de produção, né, de produção material, há também novas tendências em termos do consumo, né, o chamado movimento do consumo consciente. Também há já em curso um movimento dos investimentos, que eu chamaria de investimentos conscientes. São chamados os investimentos de impacto socioambiental. Impactos no sentido positivo, claro, né, no sentido de transformar a realidade com vistas a uma sociedade mais sustentável, mais justa, socialmente, enfim, uma sociedade que todos desejamos. Um movimento muito forte já iniciado na Europa aqui e se transmite por todo o mundo são chamados investimentos ESG. A sigla é ESG, o E do Environment, do meio ambiente, o S do Social e o G da governança. Então, essas três siglas são princípios que já estão norteando, né, os investimentos de impacto com vistas a essa transformação para uma economia circular, para uma produção sustentável. Para se ter ideia, alguns números, os últimos dados de 2019, do ano passado, compreenderam cerca de 328 bilhões de dólares, cerca de 1,7 trilhões de reais, a cotação de hoje, né? Isso significou, esses 328 bilhões de dólares de investimentos de impacto no mundo, em 2019, já um aumento de 57% em relação ao ano anterior. Portanto, há um movimento muito evidente de que essa lógica de investimento de impacto deve atrair o capital num ritmo cada vez mais intenso. Um outro dado, se você me permite, refere-se ao índice EASY, né, ao Índice de Sustentabilidade Empresarial, que foi criado no Brasil já há mais de 10 anos, tendo como referência o Índice de Sustentabilidade norte-americano, né, o Dow Jones Sustainability Index. E o EASY, basicamente no Brasil, ainda é composto por menos de 30 empresas, né, que representam 12 setores na economia. Mas desde que foi lançado em 2005, o EASY teve uma valorização acima, por exemplo, do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, do Ibovespa. O EASY se valorizou em mais de 240%, enquanto que o Ibovespa valorizou em 224%. Também são sinais, né, indicativos de que esses investimentos em sustentabilidade, de maneira geral, estão motivando os negócios, estão induzindo os novos negócios. Tá aí, portanto, a gente falou de temas, né, que serão tratados durante este seminário no próximo dia 10, às 9 da manhã, das 9 da manhã às 17 horas. Economia circular e sistemas de produção sustentável, tema do seminário da Fundação Vanzolini. Os interessados podem participar, claro, a gente vai colocar o link direitinho para quem quiser fazer a inscrição e participar do evento. Você também encontra as informações no site da Fundação Vanzolini, fundação, né, que é criada e gerida por professores do Departamento de Engenharia de Produção da Poli. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição sobre o tema aqui para o nosso ouvinte do professor João Amato Neto, professor sênior, né, titular sênior do Departamento de Engenharia de Produção da Poli e diretor-presidente da Fundação Vanzolini. Muito obrigada, professor. Obrigado você, Oxane, pela oportunidade. Espero encontrar os seus ouvintes na próxima quinta-feira no seminário.